Tá ok, tá gravando então. Então, boa noite a todos. É um prazer a gente estar aqui mais uma vez com vocês. Também agradecer em especial à família Gomide, que vai passar para a gente hoje sobre esse tema sobre a família. E então, antes da gente começar, como a gente sempre faz, a gente vai fazer uma oração então. Então, quem gostaria de orar para a gente, de vocês quatro? Qual de vocês poderia orar para a gente? Pastor, tia Angélica, qual dos meninos? A gente vai começar? Eu posso orar. Ok. Você pode orar então. Ok. Senhor Deus, graças te damos por essa oportunidade de nos reunirmos para poder aprender um pouco mais da vontade do Senhor para a nossa família. Que o Senhor nos dê o teu Santo Espírito, que possamos compreender esse assunto para evitar tanto sofrimento e ter muitas alegrias que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigada, Senhor nosso Deus. Nós não merecemos, mas nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, hoje com a família Gomide, com o tema Entendendo a Vontade de Deus para a Família. É com vocês e muito obrigado por aceitarem o convite. Nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, Enzo, pelo convite. Muito obrigada a cada um de vocês por estarmos aqui. E esse é um assunto muito importante que nós entendemos que vocês já estudaram, não é mesmo, Enzo? Sim, já Passaram estudamos. várias semanas. Foram várias semanas, né? Nesse assunto. E nós temos aqui algumas coisas bem preciosas aqui que a gente está aprendendo também. Até o céu nós estaremos aprendendo, né? Nunca chegaremos a um estágio que falar agora eu já sou a família perfeita, não preciso de mais nada. Então, tudo que a gente vai repartir com vocês aqui são coisas que nós estamos tentando aprender cada dia. E tem sido um privilégio para nós. Entendemos que muitas pessoas não têm família nesse mundo, né? Mas tem uma promessa de Deus, da palavra de Deus, que diz que quando não existir a mãe, ou o pai, ou os irmãos, que a igreja se torna a nossa família, né? Então, para Deus, a família é muito importante mesmo. E nós sabemos que a família começa com o esposo e a esposa, né? E depois vem os filhos, né? São presentes de Deus. E nós temos aqui nossos dois filhos conosco hoje. E nós vamos estar repartindo aqui alguns assuntos com vocês. Ok, então vou começar aqui. E eu vou estar seguindo os assuntos do capítulo 111 e 112 do Mensagens aos Jovens, né? Uhum. Ok, yeah. Então, a gente tem um pequeno problema hoje em dia, que eu acho que é a falta de união numa família, certo? E muito dessa união vem através da obediência e do respeito dos filhos para com os pais. Ok? Os pais trouxeram os filhos neste mundo, nossos filhos, certo? E cada pai tem seu filho. Os únicos pais que não foram filhos eram Adão e Eva. Mas mesmo assim, é muito interessante se a gente for para Lucas capítulo 3, eu acho que tem a genealogia de Jesus. Lá Lucas vai indo
desde Jesus, que era o filho de tal pessoa, que era o filho de tal pessoa, que era o filho de tal pessoa, até chegar em Adão. E quando ele chega em Adão, ele fala que era o filho de Deus, ok? Então, muito interessante que o que aconteceu com Adão é que até com ele faltou esse respeito para com o seu pai, que era Deus. Adão e Eva, ambos os dois faltaram esse respeito para com Deus quando eles comeram do fruto da árvore do bem e do mal. E isso separou a família. Isso separou a família que estava bem unida, que era a família do céu junto com a família humana. Só que isso separou, o pecado trouxe separação para a família por causa desse desrespeito, por causa dessa desobediência. Então, a primeira coisa, uma coisa muito importante para a gente trazer de volta essa união na família para a sociedade de hoje essa responsabilidade está com os filhos. E isso eu acho que é um pensamento muito interessante, porque a gente muitas vezes pensa que a responsabilidade dos pais, né, trazer essa união e terem o dever para com os filhos e trazerem todo e construírem a nossa sociedade de hoje. Mas muito da responsabilidade está com os filhos. E se os filhos não começarem com o seu dever, a gente vai continuar tendo esse problema hoje em dia de separação, tanto na família humana quanto na família maior que a família humana, junto com a família do céu. Ok? Então, o primeiro passo é respeito e amor aos pais, porque os pais nossos pais nos trouxeram a este mundo, então a gente deve respeito e amor a eles. Eles como é que diz? Nutriram? Nurtured us. Uhum. Eles alimentaram, mas nurtured, nos ensinaram e nos nutriram esses anos que estamos em treinamento. Então, esse respeito e amor aos pais é o primeiro passo. Agora, muitas pessoas não têm o privilégio de terem pais que deram esse apoio e esse ambiente bom que muitos de nós somos privilegiados a ter. Então, muitas pessoas não têm esse privilégio. Mas, uma coisa interessante é que no mandamento, no quinto mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe. Deus não está falando, você honra o seu pai e sua mãe se o seu pai for bom, se o seu pai te alimentar, se a sua mãe te tratar bem, se tal pessoa fazer isso, ok? O quinto mandamento fala para nós honrarmos o pai e a mãe, não importando qual seja a situação que existe na família. Então, o nosso primeiro dever é respeito aos pais, porque isso ultimately, isso no final das contas vai ser refletido no nosso respeito a Deus. E Ellen White fala aqui que os filhos que não respeitam aos pais não vão respeitar a Deus. Isso é muito importante entendermos, porque eu quero pegar o exemplo de Eli e seus filhos, ok? É certo que Eli não deu a disciplina e a educação que seus filhos precisavam, e isso refletiu depois no jeito que eles se portaram na casa de Deus e no serviço de Deus. Mas os seus filhos não
respeitavam o pai. Isso refletia no jeito que eles tratavam a Deus e tratavam o respeito da casa de Deus e respeito a Deus. Então, obediência, respeito e amor aos pais vai refletir nossa obediência, amor e respeito a Deus. Ok? Então é isso que eu queria falar hoje. É muito maior esse tópico de respeito e amor aos pais, mas eu acho que é o primeiro passo É claro que tem o treinamento, é uma troca, né? Os pais dão para os filhos e depois os pais ensinam para os filhos, depois os filhos vão pegar e ensinar aos pais. Ensinar aos pais, não, desculpa, vão refletir de volta aos pais essa mentalidade que eles foram ensinados. Então é isso aí. Ok, muito bem. O Samuel falou aqui sobre respeito e amor para com os pais. E agora a gente vai entrar no capítulo Acho que 113. não está detectando por alguma forma. Não tá? Tá dando para ouvir? Sim. Sim, ok. Muito bem. Então, o Samuel falou sobre amor e respeito aos pais. E aqui no capítulo 113, nós temos algumas advertências, Não tá né, passando. sobre o que acontece se nós não amarmos e respeitarmos os pais dentro de um contexto de família. Na Bíblia, Deus lida de um jeito muito interessante, né? Moisés, quando ele chegou... Só um pouquinho. Angélica, coloca o seu microfone no mute, porque aí talvez transfere para a tela do Jonathan. Ok. Então, ok. Então, na Bíblia, Deus lida de uma forma muito interessante com o seu povo. Deus dá o seu exemplo, Deus dá o bem que ele fala. Deus diz, por exemplo, guarde os meus mandamentos. E logo então, Deus diz, se você não guardar os meus mandamentos, é isso que vai acontecer, né? Então, Deus lida muito com contrastes na Bíblia. Por quê? Porque o propósito de Deus para nós é salvar, trazer o seu povo a salvação. Então, Deus vai fazer de tudo que Ele pode para nos trazer a salvação. E às vezes, quando a gente percebe que, uau, isso que eu estou fazendo vai me levar para a perdição, às vezes isso traz uma realização maior do que nós devemos fazer. Então, é isso que a gente tem aqui no capítulo 113. E ela começa falando assim: Satanás tenta os filhos a serem reservados com os pais e a buscar como confidentes seus jovens e inexperientes companheiros, aqueles que não podem ajudá-los, antes lhes dão maus conselhos. Os filhos seriam poupados de muitos males se fossem mais íntimos com seus pais. O que me veio na minha mente nessa história é a história de Roboão. Porque Roboão, ele não tomou o conselho dos homens mais velhos. Não eram necessariamente os pais dele, né? Eram pessoas mais velhas, mais experientes. Mas nós, como somos jovens, a gente tem a tendência de pensar, eu sei, essas pessoas velhas não sabem de nada, so on. E Roboão fez esse erro muito grave. E isso levou ele a como fala, misfortune. Um erro muito grande que deu no seu reino, dividiu o reino, né? Ele chegou e ele pensou, eu quero... Ele tinha um sentimento de um jovem que queria assumir o poder, um jovem que... Imagina, você é um jovem e acabou de chegar na hora de você se tornar rei. Está na hora de você assumir o poder e mostrar que você pode fazer alguma coisa, né? Então, ele chegou lá e pensou, como que eu posso mostrar para essas pessoas que eu sou um rei poderoso de verdade?
E o povo fez um pedido, falou, olha, o seu pai foi duro com a gente, o seu pai, ele colocou muitos impostos pesados, então, por favor, alivie um pouco e a gente vai te servir muito bem pro resto da sua vida. Vamos ser bons cidadãos. E daí ele falou, tá bom, vai embora por 3 dias, eu vou pensar aqui um pouquinho. Aí ele chamou os conselheiros do pai dele, os homens mais velhos, experientes, e o que eles falaram para ele? Olha, ouve esse povo, tem muita... Se você ouvir o povo, eles vão te servir. Aí falou, tá bom, muito obrigado. Aí ele chamou os colegas deles, né? Os caras que tinham ido com ele na escola, os caras que jogavam futebol com ele de dia, os caras que ficavam lá na mesa dele, jogavam, chupavam picolé junto com ele. O que vocês acham? O que eu devo fazer? Os mais velhos lá falaram que eu devo ouvir o povo e tal. Eles falaram, não, nada disso. Você tem que mostrar que você é o cara, né? Que você pode. Então fala para eles que o seu dedinho é mais grosso que a cintura do seu pai. E o que ele fez? Ele falou bem isso, né? Ele falou para eles exatamente o que os jovens, os colegas, falaram para ele. E o restante do reino de Israel, da história de Israel, desde esse momento foi diferente. O reino de Israel dividiu ali, 10 tribos foram para o norte e Judá, e parte de Benjamim ficou por ali. E muitas pessoas, depois a gente sabe que hoje as 10 tribos não existem mais, só existem a tribo de Judá que se tornaram judeus. E essas 10 tribos, muitas pessoas, como se dividiram, o povo entrou em idolatria e muitas pessoas abandonaram os caminhos de Deus porque eles ficavam longe de Jerusalém, não participavam mais. Então, muitas pessoas se perderam por causa dessa decisão de um jovem que decidiu fazer exatamente o que ela está dizendo aqui, ouvir os seus companheiros. E eu sei que às vezes é difícil, né? Os pais, por alguma razão, às vezes parecem super amedrontadores. Os pais podem parecer umas criaturas muito amedrontadoras e por alguma razão a gente tem muito medo de falar com os pais, né? De vez em quando, não sei por quê, mas é a natureza humana. Mas ela fala que os filhos seriam poupados de muitos males. Quantos aqui querem encontrar mais males na vida, né? Mais do que já tem. Para quê? Não faz sentido, isso é irracional. Mas a gente, por alguma razão, não gosta de falar com os pais, né? Então, principalmente quando entra em coisas de relacionamentos, né? Isso é muito difícil. Quando que foi a última vez que você gosta de alguém, mas você sabe que não é a hora, aí você chega pro seu pai, pai, eu sei que não é a hora, então me ajuda aqui com isso aqui. A gente não faz isso não é natural. Mas a salvação de Jesus também não é uma coisa natural, né? É uma coisa que vem fora de nós. Então, a gente tem que seguir os princípios antes do que o que é da nossa vontade. Deixa eu ver aqui. Na página... No final da página... Quer dizer, no início da página 336, no parágrafo que entra ali para essa página, diz assim: acontece muitas vezes que quanto mais os pais fazem pelos filhos por eles, tanto mais ingratos e menos os respeitam. Ela fala, as crianças que forem mimadas e servidas esperam sempre isso. E caso sua expectativa não se realize, ficam decepcionadas e perdem o ânimo. Essa mesma disposição será manifestada através de toda a sua vida. Serão impotentes, dependerão do auxílio de outros, esperando que outros os favoreçam, eles façam concessões. Por que isso é importante? Porque a vida de Jesus era uma vida de serviço. Jesus não veio aqui para ser servido, ele veio aqui para servir. E às vezes os pais erram, né? Eles não querem fazer por mal, mas às vezes eles servem tantos filhos que os filhos crescem achando que eles são o centro do sistema solar, né?
Igual na época da Idade Média, eles achavam que eles eram o centro da do sistema solar. E muitas crianças crescem e viram adultos pensando que essa é a realidade, quando isso é uma grande mentira. E se você pensa que você é o centro do universo e que todo mundo tem que te servir, e uma pessoa olha um pouquinho esquisito para você e, meus sentimentos, nossa, que coisa horrível, isso vai fazer você crescer numa pessoa muito, muito chata de estar em volta, as pessoas não gostam, e é muito ruim também para sua estabilidade emocional. Eu estava lendo esses dias para uma classe aqui, que no Ciência do Bom Viver, eu acho que é o nome do livro, ela diz que gratidão é uma das coisas que mais contribui para a nossa saúde. E isso daqui é o oposto da gratidão, né? Se eu penso, todo mundo, ele não está me servindo, não está me tratando bem, isso não traz gratidão. E a forma que mais traz gratidão para nossa vida é servindo outras pessoas. E o jeito que a gente aprende a servir as outras pessoas é dentro das nossas casas, né? Jesus não Jesus não cresceu e do nada, quando ele virou 30 anos, ele começou a fazer milagres e curar e servir as pessoas. Não, Jesus foi um processo, né, de desenvolvimento. Desde criança, ele ajudava a mãe, ele servia. O ministério dele foi uma extensão da sua fundação no lar, que foi o que Maria ensinou para ele. Nós temos aqui outra coisa que eu achei bem interessante aqui. Deixa eu ver aqui, filhos. Na página 338, nós temos aqui no primeiro parágrafo, diz: Filhos, Deus achou por bem confiar-lhes aos cuidados de seus pais, para que os instruam e disciplinem, desempenhando assim sua parte na formação de seu caráter para o céu. Então, principalmente quando a gente é mais novo, a gente às vezes pensa, nossa, que pai chato. Eu sei que ninguém aqui pensa assim, né? Todo mundo aqui ama muitos pais e nunca pensa assim. Mas tem crianças e tem jovens um pouco mais velhos que não deviam pensar assim, que pensam, por que meu pai faz isso? Por que minha mãe faz isso? Mas olha o que ela está dizendo aqui. Eu até marquei aqui. Ela está dizendo, Deus achou por bem confiar você aos cuidados de seus pais. Então, Eu fui para uma igreja uma vez e um pastor, ele começou o sermão assim. Eu estava almoçando essa semana e meu filho parou e ele olhou para mim e perguntou, pai, que direito você tem de escolher meu nome? E ele falou, eu não sabia o que responder para o meu filho ali naquela hora, mas que direito tem, né? Que direito que os pais têm? O direito que eles têm é simplesmente esse, que Deus escolheu eles para serem nossos pais. Então, se você desrespeita seus pais, ou se nós fazemos alguma coisa em gratidão para eles, ou alguma coisa desse tipo, a gente, na verdade, está reclamando contra Deus. Da mesma forma que o povo de Israel reclamava do maná, reclamava de Moisés, eles estavam reclamando de quem? Indiretamente de Deus, porque foi Deus que escolheu o líder para eles. Então, nós chegamos aqui no capítulo 114, aceitar responsabilidades. Diz aqui que muitos jovens não têm sentido, no segundo parágrafo, a importância de ser fiéis nas pequenas coisas, nem na obrigação com seus pais de ser verdadeiros, íntegros e fiéis nos humildes e simples deveres da vida, e que se encontram pela frente. Bom, vou ter que ir aqui um pouquinho mais rápido, mas isso aqui é uma coisa muito interessante. Eu também estava falando essa semana, o mundo como jovens, nós como jovens, quer bem, eu quero ser um pastor, quero ser um professor, um cientista, um médico, um advogado, muito bem. Isso não é sucesso, né? Para Deus, de acordo com Ellen White, para Deus, sucesso não são os resultados.
que nós atingimos. O que é um resultado? Eu quero fazer um pão, e se o pão sair bem, se o pão não virar carvão, se eu não queimar ele, e eu tiver um bom pão, esse é um bom resultado e eu tive sucesso. Isso é sucesso. Para Deus, o resultado, para Deus, o sucesso não é se o pão sai bem assado. Para Deus, o sucesso é um motivo que você tem dentro de você quando você começa uma coisa. Então, o que ela está dizendo aqui? Muitos não cuidam das pequenas coisas, isso reflete depois. Porque no mundo isso pode funcionar. Eu quero esse resultado e eu vou trabalhar para isso. Só que no reino de Deus é um motivo que vale. Deus olha dentro do coração, né? Então, se nós não temos o motivo se eu não amo a Deus, tudo começa com amor a Deus. Não vou ter um amor para com os pais, não vou respeitar eles, não vou ser fiel nas coisas de casa, então eu não vou ser fiel nas coisas de fora. Isso vai refletir no nosso sucesso. A minha última parte aqui, ela diz bem interessante no final, no meio da página 340, no primeiro parágrafo ela diz, no finalzinho dele, seu desejo de diversão de vários jovens, né? Seu amor pelo convívio social, olha isso, que interessante, seu amor pelo convívio social, quem gosta de ser sozinho, né? E por, o que é essa palavra aqui mesmo? Gosto. Essa aqui. Não, tagarelar é ficar falando demais. Ok, seu amor por tagarelar, nunca vi essa palavra aqui. E rir vai aumentando com a condescendência. Perdem todo o gosto pelas racionais realidades da vida e os deveres domésticos parecem desinteressantes. Isso aqui eu tive uma experiência aqui nessa escola que eu estou aqui. Em todo lugar que você tem pessoas que gostam de ser mais sociais e pessoas que gostam de ser mais reservadas. Deus nos fez como pessoas sociais. Só que isso também Satanás pode usar para levar para um lugar ruim, né? E o que ela está dizendo aqui é que tem muitas pessoas que gostam tanto dessa sociedade de amigos, tanto dessa vida social, que quando eles chegam em casa, tudo parece desinteressante, seus pais estão ali, seus irmãos não é tão legal igual os amigos. Então, qual que é a solução para isso? É olharmos para Jesus, parece tão simples, né? Olharmos para Jesus e seguir o exemplo que Deus nos deu na Bíblia. Os exemplos da Bíblia não estão ali só para historinhas legais, mas são para que a gente possa seguir e termos famílias felizes, porque na última análise, o sucesso não vai ser se eu fiz $1 milhão, o sucesso não vai ser se eu virei um professor numa universidade famosa, o sucesso vai ser se eu e a minha família chegarmos no céu. Interessante que o Jonathan falou de ser fiel nas pequenas coisas, né? Um dos pontos que você falou, né, Jonathan? E o Samuel falou sobre respeito aos pais. E hoje de manhã eu estava responsável na igreja pela historinha das crianças. E eu contei uma historinha lá que eu queria repartir com vocês. Eu não sei se dá para eu repartir uma figura. Eu vou tentar aqui no share screen. Como que se chama? Ajuda aqui. O share screen share, né? É a figurinha que está aqui. Passa primeiro. Acho que essa é. Estão conseguindo ver esse menininho? Sim? Ok. Então, esse é um desenho do menininho que chama Johnny. E um dia o Johnny estava olhando pela janela e na época que ele era criança, ele não tinha ainda, não tinha carros. Era uma época de cavalos e carroças, né? E um dia ele olhou pela janela e falou: Mamãe, tem uma pessoa chegando aqui.
E quando a mãe dele correu lá fora, tinha um casal chegando. E, para surpresa deles, sabe quem era que estava chegando na casa do Johnny de 4 aninhos? Era Ellen e Tiago White. E antigamente não existia hotéis nas estradas, um celular, né, carros que você podia pegar o telefone e fazer uma ligação, reservar um hotel. Não. Onde você estava viajando, você parava perto da casa da pessoa, né, e falava: olha, posso passar a noite aqui? E foi isso que o Tiago White falou. Ele desceu da carroça, a mãe do Johnny foi correndo lá fora, que ela nem sabia quem que era, né? Aí ela quando ela viu, o irmão, o pastor, né? Tiago White falou: olha, a gente está passando por aqui e está ficando de noite. A gente queria saber se nós podemos passar a noite com vocês. Imagine a alegria, né? Ter o profeta de Deus visitando a sua casa, né? Passando a noite com você. E eles receberam Ellen White e Tiago White, e eles chegaram no final do dia e estava na hora das tarefas. Cada criança tinha uma tarefa, o pai tinha uma tarefa. A mãe correu para a cozinha para complementar o lanchinho da noite, né? O pai foi lá fora no celeiro arrumar os animais para dormir, as crianças foram com o pai, e o Johnny, de 4 aninhos, tinha uma tarefa muito importante. Ele era responsável por trazer a madeira toda dentro de casa e era responsável por abastecer a água. Naquela época não tinha eletricidade e nem água corrente. E o Johnny tinha um baldinho pequenininho dele, e ele tinha que ir lá e buscar o baldinho, buscar água e encher o balde grande, que ficava na cozinha. E ele fez isso, fez várias viagens e também foi até a madeira, buscou bastante madeira e encheu o lugar assim que guardava madeira, encheu o lugar perto do fogão. E chegou a noite, eles foram para a sala, era uma sala grande e a sala era copa, era sala de jantar e era também o quarto dos pais, ficava num canto. E os filhos dormiam assim, tinha uma escadinha, eles dormiam uma extensão que vinha na metade assim daquela sala grande, tinha um puxadinho, como se diz, né? Dentro da casa, os filhos dormiam lá. Então, eles fizeram um culto, o pastor Tiago White fez uma pequena meditação, e no meio do culto, a irmã White entrou em visão. E eles ficaram em silêncio por 1 hora. E depois de 1 hora, ela acordou da visão, né? Quando ela entrava em visão, ela falava glória, glória, glória. E para terminar, ela respirou bem fundo e saiu de visão. E a mãe falou assim: então, irmã White, a senhora deve estar cansada, a senhora quer dormir? Ela falou: não, vou repartir com vocês o que Deus falou para mim. E ela repartiu o que Deus falou para naquela visão, e eles foram dormir, e no outro dia, Ellen White e Tiago White continuaram a viagem, e nunca mais a irmã White viu esse menininho, Johnny, até que ela ficou bem velhinha, muitos anos depois, numa conferência geral, quando ela viu esse menininho. Sabe quem ele era? Ele já era um pastor da nossa igreja. Mas ela ainda não tinha reconhecido ele. Mas ele foi um dos jovens rapazes escolhidos para acompanhar a irmã Ellen White. E conforme a irmã Ellen White ia para a casa de um pastor toda noite, ele era um dos responsáveis de carregar a cadeira dela, porque o quarto dela tinha que subir muitas escadas.
e vários rapazes, foram 6 rapazes chamados, e ele era um deles. Então, ele tinha que carregar, era de 2 em 2 que carregavam cada noite, né? E um dia, a Ellen White perguntou para ele, olha, eu parei na casa de uma família, você conhece numa fazenda? Porque ela reconheceu o último nome dele. E ele falou assim, sim, eu sou aquele menininho. Eu sou aquele menininho. E ela ficou muito feliz, porque agora ele era um jovem pastor e muito fiel nas coisas de Deus. O que eu quero chamar a atenção dessa história é que esse menininho, ele era fiel com 4 anos. Era mais ou menos assim, ele ia, buscava água, enchia o container lá de água, buscava madeira, enchia do lado do fogão de madeira, e quando ele terminava, ele não cansava. Eu sei que tem crianças me ouvindo, ele não ficava assim, reclamando, e ficava, ai, 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 já saía correndo, ou se não fazia, e nem aparecia mais para a mãe não pedir mais nada. Sabe quando a criança faz uma coisa e fala, nem vou voltar perto da minha mãe, senão ela vai ter ideia de me pedir outra coisa. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Mas esse menininho, ele terminava o trabalho e ele vinha para a mãe dele e falava assim, mamãe, eu já fiz tudo que a senhora pediu, tem mais alguma coisa que eu posso fazer? E tudo que ela pedia, ele fazia, até que ele escutava, não, meu filho, não tem mais nada, muito obrigada. Eu vou aqui parar, então, aqui de dividir a tela. Por que eu contei essa história para vocês? Porque uma criança fiel é um jovem fiel é um adulto fiel e responsável. Nós estamos falando aqui sobre família, né? E um jovem fiel e responsável, ele vai estar pronto para instituir a sua própria família, né? Então, nós vemos aqui que às vezes a gente pensa, eu sou tão criança, acho que eu não tenho muita responsabilidade. É dentro do lar que nós aprendemos, tirei aqui que vocês estudaram, algumas coisas muito importantes. A fidelidade no lar. Se você aprende a ser fiel no lar, você vai ser fiel na sociedade. Se você aprende a ser fiel no lar e na sociedade, você vai estar pronto para ser um adulto fiel. E é interessante que o Mensagem aos Jovens diz que a falta de boa educação doméstica pode ser responsabilizada pela maior parte das enfermidades, miséria e criminalidade. Então, isso aqui é uma coisa importante para os pais, né? Que às vezes parece tão difícil, né? É tão cansativa a parte da educação, mas olha, se não houver educação, por falta de educação doméstica, existem enfermidades, misérias e criminalidade que aflige a humanidade. E essa não é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é que nós tenhamos uma vida de paz, de alegria. Então, o melhor que a gente pode fazer agora é fazer o nosso lar feliz. Às vezes a gente almeja, né? Um dia, quando eu for alguém muito importante, eu vou ser fiel. Um dia, quando eu for aquela professora, ou quando eu for aquela pessoa com responsabilidade, aí sim eu vou ser fiel. Mas se a gente esperar para que isso aconteça, talvez a gente nunca vai chegar nesse lugar. Porque Deus vai dando as responsabilidades conforme nós mostramos fidelidade nas pequenas coisas. E tem uma parte muito bonita que diz aqui que quando a gente vai lavar a louça, que a gente lave para Jesus. E sabendo que os anjos estão ali. Isso é uma coisa para nós, os pais, também, né? Porque às vezes a gente mostra para os filhos que a gente está tendo assim tô de castigo aqui, né? Assim, a gente não mostra que os deveres domésticos são agradáveis, né? E o filho vai crescer achando que não é agradável, com a ideia errada, sendo que é para ser agradável, né? Então, dentro do nosso lar, é a nossa oportunidade, é aqui que a gente treina para o nosso futuro de felicidade, né? E quando nós recebemos, então,
a gente está treinando, e quando a gente, por acaso, receber uma visita em casa, a visita vai sentir que a nossa casa é um pedaço do céu, né? Será que, se um profeta viesse visitar a nossa casa, será que os anjos de Deus dariam uma visão para o profeta na nossa casa? Será que os anjos estariam felizes de estar ali? E eu quero dizer para vocês que todos nós temos essa oportunidade. Deus nos deu a vida, Deus nos deu um cérebro para nós tomarmos decisões corretas, Deus nos deu saúde para que nós possamos a cada dia tomar as decisões corretas. Então, vamos praticar. Meu apelo aqui para nós, para mim, para você, é que nós possamos cada dia tomar as responsabilidades pequenininhas que pareçam. Tanto pais ou filhos, esposas, esposos, vamos fazer o nosso melhor com alegria para Jesus. E a gente vai ver que vai valer a pena. E boa tarde. Acho que agora é a minha parte. Eu creio que eu tenho eu tenho mais, 15 minutos, né, Enzo? Isso aí. Mas se passar um pouquinho também não tem problema. Tá bom. Você está aí na Fazenda Maranata? Aham, a gente está aqui. Ah, o parceiro está aí do seu lado, né? É isso aí. Tá bom. Então, comigo ficaram alguns capítulos aqui curtos: Uma Casa Cristã, Felicidade nos Deveres Domésticos, Religião no Lar e A Hora do Culto, que são capítulos relacionados, né? Eu gostaria de começar com uma citação de Ellen White, de 1888, Materiais de 1888, página 38, ela diz assim: a palavra de Deus é o grande detector de erro, e a ela nós devemos levar todas as coisas. Então, na verdade, a nossa única segurança em termos do lar, aquilo que devemos fazer, as nossas tarefas, aquilo que precisamos em termos de serviço a Deus, deve ser levado a essa centralidade que pode detectar aquilo que está errado. Veja, muitas vezes nós cometemos o erro. Oi, Levon, tudo bem? Como é que tá, pastor? Tudo jóia, e você? Saudade de vocês, homens. Bom te ver, rapaz. Saudade de vocês também. Bom. Estão aí no clima bom da fazenda, né? Bom, Jonatas? Tudo bom, e senhor? Bem. Bom, senhor. Desculpe interromper aí. Não, sem problema. Acréscimo. Então, na verdade, o que acontece? Muitas vezes nós temos a errada ideia de que família é um lugar onde ninguém comete nenhum erro. Claro que a gente, na família cristã, a gente vai crescendo e se desenvolvendo, certo? Se existe um lugar onde eu não digo que é seguro cometer erro, mas onde a gente é tratado com misericórdia, ou deveria ser tratado com misericórdia, é em casa, certo? Porque muitas vezes a gente como filhos, então aqui voltando à questão de filhos, a gente pensa, muitos pais têm a ideia errada dos filhos, acham que os filhos nunca devem cometer erros. Esse seria o ideal, certo? Ou alguns filhos pensam que os pais são perfeitos, e eles vão descobrindo com o passar do tempo que as pessoas têm defeitos, né? Que o ser humano, infelizmente, como pecador, ele comete erros. E o lugar mais seguro, jovem, dizendo para você, eu não sou mais jovem, mas o lugar mais seguro onde você pode se abrir e encontrar suporte para a sua vida e para corrigir os defeitos de caráter é em casa. As pessoas que mais vão lhe dar suporte, que mais vão amar você, independente daquilo que aconteça na sua vida, são seus pais, ok? Mas como o Jonathan mencionou, muitas vezes a gente, como jovens, né, eu passei por isso, todos nós que fomos jovens um dia passamos por isso, e a gente chega numa certa idade, parece que a gente considera aquilo que os pais sabem como algo ou ultrapassado ou como
eles não tendo descoberto tudo. Não, a gente tem solução para tudo. Ah, meu pai não sabe disso, ele não conhecia o que eu conheço hoje em termos de ciência e tecnologia. Depois o tempo vai passando, você começa a entrar numa outra fase onde você pensa assim, olha, meu pai e a minha mãe, até que eles não estavam tão errados assim. E o tempo avança, a gente começa a abrir mais o leque de a gente pensa assim, olha, eu acho que eles estavam certos. O tempo avança, a gente fala assim, meus pais eram sábios. Eu deveria ter ouvido. Justamente os pais, eles ocupam um papel na vida dos filhos como guardião, criados por Deus, estabelecidos por Deus, para orientar, para poder guiar, para poder no caminho, né? É interessante que aqui no capítulo 107, que o Enzo passou para mim aí, Enzo, obrigado, fala sobre os patriarcas, né? E quando a gente pensa em patriarcas, começa com Abraão, que foi o primeiro patriarca chamado por Deus. Depois ele passou o que ele pôde para Isaac, Isaac passou para Israel, que antes se chamava Jacó, e eles foram passando para os filhos, certo? A religião era o centro da família. E é interessante que Abraão era conhecido, e o seu clã, todos aqueles que o seguiam, eram conhecidos porque onde Abraão passava, ele deixava um altar a Deus. Eles levantavam o acampamento, levantavam as tendas e iam embora. Eles não deixavam lixo para trás. A única coisa que ficava para trás era o altar ao Deus vivo, que era feito de pedra, orientado por Deus, para não lavrar as pedras, não fazer pedras quadradinhas, eram pedras comuns, do jeito que Deus dava para eles na sua forma natural. O que isso significa? De acordo com Ellen White, significa o culto matutino e o culto vespertino, que todos devem participar. E ela diz que essa centralidade na palavra de Deus é o que gera, na verdade, esse conserto na família. É o que gera o ambiente para nós crescermos, todos nós, tanto pais e filhos. Então, a relação da família não é assim, pais perfeitos, filhos imperfeitos crescendo até chegar a um patamar. Todos nós estamos numa escalada, entendeu? Para podermos chegar a uma perfeição cristã e a uma preparação para a volta de Cristo. E é interessante que ela diz assim, uma casa cristã bem ordenada é um poderoso argumento em favor da realidade da religião cristã. Argumento que o incrédulo não pode contradizer. Olha que interessante. O que é uma casa ordenada? Uma casa ordenada são pessoas que diariamente estão se entregando a Cristo. E cada um tem seu tempo, não é? Como diz um velho ditado que eu aprendi quando criança, só a pessoa que calça o sapato sabe aonde o calo aperta. Então, na realidade, nós precisamos trabalhar nesse sentido. Diz também que o pai, é interessante aqui, que o pai é o sacerdote da casa. Deponha sobre o altar... Como? Eu pensei que alguém estava fazendo uma pergunta. Deponha sobre o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde, enquanto a esposa e os filhos se unem em oração e louvor. Em uma casa como essa, Jesus gostará de demorar-se. Veja, é lógico que o culto tem que ser adaptado à idade das crianças, né? Quando são menores, os cultos mais curtos, mais enxutos, mesmo quando eles crescem um pouco, ou mesmo a gente. O culto familiar não é um momento para um sermão longo, para orações compridas, orações em público, mesmo nas orações em família, não devem ser orações compridas, essas devem ser orações particulares. Mas o pai, é interessante que você não encontra nem na cultura do povo de Deus, nem nos escritos sagrados do Antigo Testamento, para aqueles que defendem, por exemplo, que a mulher também é sacerdotisa, e tampouco nos escritos de Ellen White. Veja, se na família o pai é o sacerdote, não a mãe, então na igreja o mesmo modelo, porque a igreja ela é o reflexo do lar.
Então, nem na igreja você não encontra no Antigo Testamento, no Novo Testamento. E alguns teólogos até chegam a dizer que antes da queda, Adão e Eva eram sacerdotes. Ora, se a função primária e básica do sacerdócio é oferecer sacrifício para intermediar entre um ser pecador e Deus, então não havia necessidade de sacerdócio antes do pecado. Então, esses teólogos precisariam ler um pouquinho mais o espírito de profecia para hermeneuticamente ligar os pontos e entender. Ok, por que que o culto é importante? Tanto o culto familiar quanto o culto em congregação. Primeiro, quem não tem culto familiar em casa dificilmente apreciará o culto em congregação. Uma pessoa que não é treinada desde pequenininho ou pequenininha a passar um tempo ali com Deus, em oração, em louvor, em leitura e meditação da palavra de Deus, dificilmente ele irá apreciar, ele irá concentrar-se quando está em congregação que outra pessoa tem que falar. E às vezes 30, 40, 45 minutos, né? A outra coisa agora passamos para a fidelidade aos deveres domésticos, que é o capítulo 108. O que é fidelidade? Ellen White coloca como base de fidelidade em tudo aquilo que nós, quando crescemos, e temos que formar o nosso lar, e temos que manter a nossa família, no nosso trabalho, na profissão que escolhemos, ela diz que as bases para a fidelidade de uma pessoa adulta estão na fidelidade aos deveres domésticos, que às vezes a gente não considera como importantes, não é? Foi até mencionado, Samuel e Jonathan mencionaram sobre esses deveres. E é aí que nós podemos manifestar, de acordo com Ellen White, a abnegação e desprendimento de nós mesmos, nos cuidados dos deveres e do serviço aos outros, que começa justamente a serem aprendidos nos deveres de casa, certo? É interessante que ela menciona aqui nesse capítulo também sobre a menina, que as meninas sendo delicadas e tratando bem os irmãos, não é o caso aqui em casa, a gente não tem filhas meninas, mas ela menciona aqui que as filhas meninas, elas têm uma qualidade de comunicar aos outros irmãos, não é? Aquela doçura, como é que eu diria? Aquela singeleza que é mais peculiar à mulher, não é? O homem geralmente é um ser mais quadrado, mais assim, direto, mais racional, mas também pode ter a sua singeleza, não é? Agora, é interessante que Ellen White, ela chega aqui nesse capítulo, a centralidade possivelmente do capítulo, ela não diz com essas palavras, mas em outras palavras, ela diz, nós não podemos dar o que nós não possuímos. Certo? Vocês se lembram Pedro, quando ele prometeu para Jesus que ele jamais negaria Jesus? Falou, Senhor, todos esses podem me negar, mas eu nunca vou te negar. Pedro não tinha como prometer isso, porque geralmente a gente faz o impulso daquilo que nós mesmos somos. Então, se nós não temos o coração convertido, se nós não temos um coração entregue a Deus, rendido a Deus, nós não vamos conseguir seguir a Cristo. Assim como Pedro, sinceramente, ao dizer que ele jamais negaria Jesus, ele não pôde cumprir a sua promessa porque o coração dele ainda precisava ser convertido. Ela menciona que se Cristo não reinar no coração, haverá, veja só o que ela coloca agora, descontentamento e deformidade moral. O que é descontentamento? Descontentamento é a pessoa que está sempre... tudo para ela não está bom. O sol brilha lá fora, é quente demais. Não é? Se está fazendo frio, está ruim. O verde está ruim. Onde ela vai está ruim. Todos os ambientes são ruins. Todas as pessoas em volta estão erradas. Só a pessoa está certa. Isso é descontentamento de espírito. E sabe o que ela diz? O descontentamento de espírito leva a deformidade moral. O que é moral? Qual a diferença entre moral e ética? Ética é o resultado daquilo que nós temos como código moral, como cerne moral implantado em nós. O que é o cerne moral? O que é o código moral?
é aquilo que nós recebemos em primeiro lugar da salvação em Cristo, da palavra de Deus com a qual mantemos contato diariamente, e, obviamente, da contemplação de Jesus Cristo, e Ellen White chega a dizer que especialmente das últimas horas da vida de Cristo, que essa contemplação de Cristo, como Jesus foi, como Jesus agiu, é o que transforma o nosso caráter. Caso contrário, diz ela, o egoísmo reclamará dos outros aquilo que não estamos dispostos a dar aos outros. Então, cada vez que a gente reclama que as pessoas façam isso para nós, que as pessoas ajam dessa forma, em realidade, nós estamos, de acordo com Ellen White, apenas reclamando aquilo que nós mesmos não estamos dispostos a dar. Certo? E ela diz, então, que a vida diária, ela traz dificuldades, ela traz provações, ela traz desânimos, e quando enfrentamos a vida real fora do lar, é aí que o verdadeiro teste aparece, certo? Porque em casa os pais têm paciência, os irmãos às vezes entram em desavença, mas eles acabam se acertando, os pais se acertam, mas lá fora as pessoas demitem, as pessoas barram você, as pessoas colocam você no ostracismo, à margem, e eles não têm paciência, eles não vão seguir. Então, Ellen White diz que existem a necessidade de confiança. Olha o que ela diz aqui, que interessante. Primeiro, confiança em si mesmo e determinação para enfrentar e vencer as dificuldades. Veja, ela não está falando de salvação aqui. Pertinente à salvação, nós não podemos ter confiança em nós mesmos, certo? Nós temos que ter confiança em Cristo. Mas em termos de sermos pessoas equilibradas moralmente, emocionalmente, ela diz, precisamos ter confiança em nós mesmos e determinação para enfrentar e vencer as dificuldades. Sabe por quê? O processo do sucesso é um aprendizado de vencer as etapas da vida. Então, as pessoas que não aprendem a vencer etapas da vida, por exemplo, eu estou vendo o meu bom amigo aí na tela, o Giovanni Guimarães. Giovanni Guimarães é um exímio marceneiro, certo? Conheço o Giovanni desde antes de eu nascer. Estou brincando. Eu conheço o Giovanni há 30 e tantos anos, Giovanni. Família, saudade de vocês. Tudo bem? Saudade de você, amigo. Bem. Então, o Giovanni é um você aqui, marceneiro e ele vai confirmar o que eu estou falando. Você vai fazer um móvel, existem processos. O Elevon, por exemplo, como um médico vai fazer uma cirurgia, existem processos, você não tem como pular os processos. Então, dentro de casa, começando aí pelo culto familiar em primeiro lugar, pelas tarefas domésticas, pela obediência nas pequenas coisas, cumprindo essas tarefas, elas são necessárias, e Ellen White diz, com confiança em si mesmo. O que é confiança em si mesmo? Confiança de que você é uma pessoa amada, que você tem valores, que Deus lhe deu dons, que você pode vencer porque Deus investe em você. Então, nós precisamos levantar a cabeça e marchar com determinação para cumprir essas etapas da vida e vencer as dificuldades. Caso contrário, a menor dificuldade, a gente vai, opa, não sei como resolver isso. Então, é de passo em passo, de etapa em etapa. E Ellen White diz assim, finalizando esse capítulo, assegure-se de que o Senhor esteja com você para, em toda situação, ser o seu consolo e conforto. Veja o que ela diz. Ela diz consolo e conforto. Para quê? Para enfrentar as dificuldades, não para serem removidas. Ela diz, não é que eu devo pedir a Deus para remover as situações. E a gente está estudando na lição da escola sabatina aí, não é? Sobre dificuldades, sobre provações. Deus, às vezes, nos submete a provações para quê? Para tornar o nosso caráter mais sólido, mais firme, para que a gente possa vencer as etapas da vida. Tá? Então, no capítulo 109, ela fala sobre a religião do lar. E ela diz que a religião do lar é uma necessidade. E aí é o lugar onde nós devemos ser justos no caráter, ou os nossos testemunhos na igreja não valerão. O que é ser justo no caráter? Ser justo no caráter é considerar que realmente nós precisamos ter algumas coisas a serem ajustadas por Deus, consertadas por Deus. Por exemplo,
Quando nós temos os filhos, ok? Eles são pequenos, eles estão no aprendizado e eles erram. Como é que os pais os tratam? Pelo menos deveriam tratar. Não é com desprezo, não é com dizendo para eles, você não aprende mesmo. Não. É claro que muitas vezes nós, pais, falhamos nesse processo do aprendizado. Mas é, na verdade, ensinando-os que ali é o lugar onde eles devem crescer, onde eles devem aprender a ter um caráter reto. O que é justiça? Justiça é dar aos outros o que os outros têm por direito, correto? Então, por exemplo, você vai num hospital, ok? E daí você vê uma vaga ali de cadeirante. E aquela vaga, você não tem o direito, se você não tem alguma limitação que não lhe permite usar aquela vaga. Então, você tem o dever, e o dever sempre confronta com o direito. O direito, aquilo que é justo, é que a vaga pertença, ou seja, usada por uma pessoa que precisa e depende da vaga, certo? Então, quando eu uso a vaga, eu estou sendo injusto, porque eu estou dando para mim o que eu não preciso e, ao mesmo tempo, eu estou subtraindo o direito de outros, correto? Então, no lar é o lugar onde nós devemos aprender isso. E, de acordo com Ellen White, como é que é? Primeiro, religião no lar. Segundo, as atividades domésticas. E terceiro, respeitando os direitos dos outros. E a menos que nós manifestemos isso daí no lar e aprendamos no lar, na igreja a gente não vai dar um bom testemunho. Para quem? Para os próprios de casa. Porque quando estamos na igreja, se a gente se comporta de um jeito e em casa a gente se comporta de outra forma, então haverá principalmente na cabeça das crianças uma confusão do que verdadeiramente seja religião. E isso é chamado de inconsistência entre a religião do lar e a religião vivida na igreja. E se houvesse, Ellen White diz, mais genuína religião doméstica, ela diz, haveria mais poder na igreja. Veja que coisa interessante. Daí ela diz que o lar é o lugar onde as palavras devem ser suaves entre os irmãos e irmãs, entre os cônjuges, entre os pais e os filhos, e dos filhos para com seus pais. É onde as palavras têm que ter um espírito manso e elas devem refletir o máximo possível a atmosfera do céu. E quantas vezes eu acredito que qualquer um de nós tenha tido a experiência de ter falhado nesse quesito, não é? E quando a gente falha, qual é a única forma de nós reavermos isso daí? Por exemplo, quando a gente peca, qual é a forma de nós termos solucionado o problema? Não é confessando a Deus e abandonando? E mudando o caminho que nós seguimos em relação ao pecado? Então, da mesma forma, o nosso comportamento no lar, ele tem que ir num crescendo, e quando a gente precisa pedir perdão, nós devemos aprender a pedir perdão. Veja, outra coisa interessante, ela diz que nós precisamos cumprir as condições das promessas divinas e elas serão cumpridas em nós se nós cumprirmos. As promessas de Deus serão cumpridas em nós. Então, não falarão a outros de dúvidas e de sombras. A pessoa ela vai refletir um espírito melhor. Ela não vai ficar sempre ali, né, igual aquelas pessoas que estão sempre reclamando, a vida é sempre ruim, a religião é ruim, os líderes da igreja não prestam, ficam sempre com o pé atrás. Ninguém. Claro que tem líderes que falham, claro que tem membros que falham, mas a pessoa que vive girando em torno, lá no meu estádio diz assim, é igual o urubu girando sempre em torno da carniça. Urubu em torno da carniça. Então, uma pessoa cuja religião é sempre desconfiança, todo mundo ao lado é pecador, está todo mundo cometendo erro. Nossa, aquele líder... Não confio no pastor, não confio no ancião, não confio nisso. Poxa, essa pessoa está simplesmente revelando o que ela tem dentro de si. Uma pessoa, por exemplo, que ela chega num ambiente e ela está sempre guardando as coisas, com medo das pessoas roubar, com medo disso, com medo daquilo, sempre desconfiado do que as pessoas... Ela não é confiável, ela mesma não é uma pessoa
é fácil de ser lidada, não é? Então, Ellen White diz que a religião do lar, ela reflete isso, e que nós devemos refletir um espírito melhor. E nós falaremos para os outros não de dúvidas e de sombras. E ela diz que Satanás não pode ler os nossos pensamentos, mas ela diz que Satanás, ele pode ver os nossos atos. Aí sabe o que ela fala? Que ele faz uma armadilha especial para cada um por causa dos atos, por causa da forma que a pessoa está sempre agindo. Aí ela cria circunstâncias para estar sempre derrubando essa pessoa e, às vezes, usando outras pessoas, né? Conforme ela aqui. E quão frequentemente, ela diz, lhe revelamos os segredos, nossos segredos, para que ele obtenha vitória sobre nós. Oh, como deveríamos dominar. Aí ela diz, nossas palavras, as nossas ações, e quão forte poderíamos nos tornar, e as nossas palavras, se elas fossem aquilo que não nos iria envergonhar no futuro. Aí ela diz assim, no registro celestial. Então, seja, nós realmente temos que cuidar e procurar crescer. Quão diferentes, ela diz, aparecerão essas pessoas diante de Deus do que agora elas apresentam ser com a sua própria vida, não é? Então, um dia nós vamos enfrentar um julgamento. E é lógico que a gente não deve mudar porque a gente tem medo do julgamento. A mudança deve ser motivada pelo poder da palavra de Deus e ela deve ser motivada pela nossa contemplação de Cristo e pelo amor de Cristo que nós devemos desenvolver diariamente através da comunhão pessoal com Ele, né? Então ela diz, o lar é o lugar onde nós temos para crescer. O lar é uma lição objetiva para a vida futura do lar que nós pretendemos ocupar. E ela diz, pelas maneiras que nós temos ali, não é? Isso vai penetrar como testemunho no lar de outras pessoas, tornando a vida das pessoas mais nobres. E uma influência regeneradora será sentida na sociedade se vivermos um lar desse tipo, se vivermos um lar centrado como uma religião em casa, né? Então, a última parte que me tocou, que é o capítulo 115, sobre a hora do culto. Tem que haver uma hora matutina, de acordo com ela, e vespertina. Não deve ser algo intermitente. Tem gente que faz o culto uma vez por semana, quando dá. Se sobra tempo, eu faço. Eu tenho que sair muito cedo para o trabalho. Eu não tenho tempo. Se você, um dia ou outro, por compromisso, não pode, você deve passar para outro. Seu cônjuge precisa fazer. Precisa ter o culto familiar em casa. Salvo, já aconteceu conosco, na nossa família, um momento como nós não tivemos que fazer, por compromissos muito cedos, bem de madrugada, um ou outro não podia estar enquanto os outros estavam dormindo. Mas, quando a família toda não pode, o que são geralmente raras exceções, não é? A menos que o pai tenha que sair 2 da manhã para trabalhar. Aí fica meio difícil levantar a família inteira 1 da manhã e fazer o culto. Mas o culto familiar deve ser uma regularidade. E ela diz assim, compreenda-se que nessas horas nenhum pensamento perturbador ou mau se deve intrometer. E sabe o que ela coloca nos capítulos anteriores como pensamentos maus ou perturbadores? Às vezes, esse ambiente carregado, esse ambiente pesado familiar, ele atrapalha a própria pessoa que vai fazer parte do culto a absorver as verdadeiras bênçãos oferecidas por Deus. Daí ela diz assim, que pais e filhos se reúnam a fim de se encontrarem com Jesus e convidar ao lar a presença dos anjos. Veja qual o objetivo do culto familiar. Qual o objetivo? Adorar a Jesus, certo? Jesus não está ali em pessoa porque ele está no santuário celestial como ser humano, intercedendo por nós, mas ele está ali em promessa e através da pessoa do Espírito Santo, ela diz que ele se faz presente ali, e isto convida a atmosfera dos anjos para aquele lar que está reconhecendo que Deus é o doador da vida
e que ele merece a nossa adoração e que ele está ali para ser adorado, ok? Então, o culto deve ser adaptado à ocasião. Por exemplo, você está num outro lugar, você está num hotel, está num evento, está na casa dos outros, mas o culto precisa ser mantido de acordo com aquele ambiente, certo? Por exemplo, nós já tivemos eventos em que nós tivemos que ficar em hotel como família, certo? Você não vai cantar num hotel alto às 5 da manhã, às 6 da manhã, para acordar aqueles que estão hospedados nos quartos do lado. Você vai adaptar, mas você vai fazer à medida possível. Por quê? Não existe lugar onde Deus não possa estar. Então, não existe lugar onde nós estejamos e que nós não possamos e não devamos adorar a Deus, certo? Tomem todos parte do culto, seja orando, ou seja lendo a Bíblia, aprendam, repitam a lei de Deus, mas precisam contribuir e participar. E diz também que às vezes precisa haver interrogação, no bom sentido aqui, não de interrogatório, mas interrogar se entendeu, o que achou desse ponto de vista aqui, ok? E permitam que se façam perguntas. Tem que haver. Às vezes o culto pode ser feito no formato de discussão de algum assunto, certo? Mencionem, diz ela, qualquer coisa que sirva para ilustrar o sentido, para as pessoas entenderem mais, principalmente quando são crianças pequenas. E ela diz que o culto não deve se tornar demasiado longo, ok? Principalmente quando existem os pequeninos, eles não só têm que fazer parte, como também não deve ser algo maçante, comprido, porque isto não trará o culto benefício atrativo. Não, ela diz que deve haver canto, deve haver oração, todos deveriam cantar, e ainda que seja, olha que coisa interessante, olha que equilíbrio de Ellen White. Ela diz assim, ainda que seja uma única estrofe. Às vezes o tempo é mais curto, nem que se cante uma única estrofe de um hino. Ah, não, mas porque a gente está aqui, a gente vai fazer o culto, nós vamos cantar 2 hinos com 5 estrofes cada. Aí cada um vai fazer uma oração de 15 minutos. Não, ela diz que deve ser adaptada às circunstâncias. E tem até uma ocasião em que Tiago White, né? Os filhos tinham um compromisso e eles falaram, pai, a gente precisa sair e a gente precisa que seja pouco, não leio o capítulo. Ele falou, não, eu vou ler um capítulo, sim. E ele pegou o Salmo 117, bem curtinho. Ele leu o Salmo assim, que tem poucos versos. Mas ele falou num tom assim de brincadeira. Não, eu vou ler o capítulo todo. E leu um Salmo bem pequenininho, um capítulo inteiro, mas ele adaptou. Então, para se fazer com que este culto seja como deve ser, Ellen White diz, é necessário nós nos prepararmos previamente para que haja um culto programado. E os pais devem tomar tempo diariamente para o estudo da Bíblia com seus filhos. E o culto deve ser esse momento também, ok? Cada um deve ter o seu momento de devoção pessoal e cada um precisa participar estando presente. Ah, hoje eu não tenho tempo. Não, não deve haver isso. Todos precisam ter um tempo para o culto de Deus. Quando nós dizemos assim, não, eu não tenho tempo para o culto hoje, é o mesmo que dizer, Deus não tenha tempo para mim. Que tal? Esta é um mau negócio, né, Jonathan? É como Deus dizer para olha, desculpa, eu não tenho tempo para você hoje. Eu não tenho tempo para te dar chuva, não tenho tempo para fazer as sementes abrochar, eu não tenho tempo para derramar bênçãos sobre você. Ok? Então, o esforço será ricamente, diz ela, recompensado, não é? Que Deus possa nos abençoar. Obrigado, Enzo, aí pelo convite. E que nós levemos a sério a questão aí da religiosidade na família, não é? Porque, na verdade, o centro da nossa vida é a religião. O que é a religião? É esse concerto com Deus, não é? E o concerto com Deus é o que finalmente nos levará para o céu. E a família deve refletir essa caminhada, e se refletir na família, vai refletir também na igreja. Tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado pelo tempo aí dispensado e que a sua família seja realmente esse ambiente aí de caminhada e aprendizado constante rumo à terra que Deus tem preparado para nós, tá bom? Um grande abraço.
Pastor, então o senhor ora para a gente finalizar, então, por favor? Claro, passei 19 minutos aí, viu? Desculpa. Não, sem problema. Foi uma bênção. Vamos orar. Nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos tanta luz para nos orientar e ensinar como proceder em detalhes pequenos que para muitas pessoas de fora não fazem sentido, mas o Senhor revelou através dos escritos sagrados desde como ser o tempo para o culto, o formato para que crianças pequenas possam participar e sentir que o culto é agradável, até como os adultos ou quem dirige, qual o formato, como deveria ser, o estudo da Bíblia, o canto, a adaptação em relação ao tempo. São tantos detalhes que a gente vê essas instruções como uma carta de amor do Senhor para nós. Rogamos ao Senhor que nos ajude a sermos atentos a essas instruções e a realmente valorizarmos diariamente, de manhã e no final de cada dia, o culto familiar, porque esses são os momentos em que nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Criador e mantenedor. De manhã, que o Senhor irá durante o dia, a jornada de trabalho e dos deveres, às vezes enfrentando os problemas da vida, o Senhor estará conosco. E no final do dia, um reconhecimento de que o Senhor esteve conosco e que por isso merece a nossa adoração, a nossa consideração como filhos criados por Ti e também pela redenção que nós recebemos em Cristo. Muito obrigado, abençoe a cada família que participou aqui desta reunião. Nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.